Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Amém? Achou aí? Amém? Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito continue a falar conosco, continue a ministrar, a realizar o porquê e o para quê o Senhor estabeleceu essa manhã, esse culto, esse tempo aqui nesse local. No nome de Jesus, que através dessa palavra, o Teu Espírito possa falar conosco, ou melhor, continuar falando conosco nesta manhã, assim como tem sido desde o princípio desta reunião. Assim nós oramos, pedimos a Tua bênção para este momento também, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Aleluia. A palavra começa dizendo, né? A Bíblia começa dizendo, né? No princípio, né? O princípio é o fundamento, né? O princípio é onde estão as bases, os fundamentos para todas as coisas. E começa dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a Bíblia vem nos dando uma informação que quem criou os céus e quem criou a terra foi Deus. E que a terra não é fruto de uma explosão, que a terra não é fruto de uma evolução. A terra foi criada. E quando nós entendemos que a terra foi criada, e a Bíblia nos dá essa informação que quem criou foi Deus, então quem comanda, quem tem o domínio, quem é a autoridade sobre a terra é Deus. Por quê? Porque Ele é o Criador. Amém? Ele que criou. Da mesma forma que Ele criou os céus. E ninguém manda lá no céu a não ser Deus. Tinha um que queria mandar, queria subir, queria ficar no trono, queria ser igual a Deus e acabou caindo, né? Ou melhor dizendo, lançado de lá, né? Então, por quê? Porque Deus reina soberanamente no céu. E da mesma forma, Deus também reina soberanamente na terra. Porque tanto o céu como a terra, foi Deus quem criou. Amém? Foi Ele que criou, é Ele que tem o controle, né? Por isso que a Bíblia começa dizendo assim, no princípio. Por quê? Porque princípio é o momento, princípio é o fundamento. E quando nós queremos entender algumas coisas, nós temos que voltar no princípio. Quando você está lá para resolver alguma coisa, tem alguma questão lá na sua casa, na sua família, também até no seu casamento, você precisa voltar no princípio. Porque se você deixar o momento, a circunstância, a situação, e você tomar alguma atitude baseado no momento que você está vivendo, você pode tomar decisões erradas. Mas quando você volta no princípio, aí você começa a ter condição de tomar as decisões certas. Amém? Por exemplo, no casamento, você foi lá diante de uma autoridade e disse que você iria estar junto até o fim, não é assim? Nós vamos junto até o fim, né? Tem lá os votos espontâneos, né? Que pega, eu falo assim, mas não tem nada de espontâneo, porque lê tudo aquele negócio, né? É espontâneo só no nome. As pessoas leem e tem os votos tradicionais. A gente fala lá, né? Eu, fulano de tal, prometo amar, honrar, até... E depois termina até que a morte nos separe, ou de acordo com a vontade de Deus, né? A gente faz esse voto. E no momento que você está numa crise no casamento, se você deixar a crise conduzir você, você pode ir até para um divórcio. Por quê? Porque é a crise. Mas quando você volta no princípio, você volta lá quando você casou, e as promessas que você fez diante das autoridades e diante de Deus, o princípio vai te fortalecer para você não tomar decisões erradas, né? Para você não tomar decisões que vão atrapalhar a sua vida. Esse era um dos questionamentos, até mesmo a respeito do divórcio, né? Quando
o pessoal vai falar com Jesus a respeito disso, e eles vão falar assim, olha, Moisés nos deu o direito de carta de divórcio. E Jesus vai falar assim, olha, ele deu por causa da dureza do vosso coração. Mas, no princípio, não foi assim. Ou seja, ele não está anulando o que Moisés disse, mas ele está levando para o princípio. Porque no princípio, a gente encontra condição de alinhar as coisas e fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, né? Por isso a Bíblia começa dizendo assim, no princípio. A gente tem que sempre voltar isso no nosso coração. Temos que sempre trabalhar isso. Como era? Como foi? Por quê? Então a gente volta no princípio. E a Bíblia diz assim, criou os céus e a terra. Aqui tem outro princípio importante, irmãos, para quem quer viver uma vida abençoada, para quem quer viver uma vida bem-sucedida. A Bíblia diz céus e terra. Ou seja, o céu sempre vem em primeiro lugar. E céu aqui não significa a atmosfera, né? Que nós sabemos que existem os 3 céus, né? Por isso que a Bíblia diz, criou os céus. O céu, a atmosfera, é que onde a gente está, o espaço, né? O espaço e o terceiro céu, aonde é o trono de Deus. O trono lá onde o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12, 2, ele vai falar, né? Conheço um homem no corpo ou fora do corpo, não sei, mas que foi até o terceiro céu. Lá o trono de Deus. E ele diz assim, e ouviu coisas inefáveis, né? Que ao homem não dá nem para falar delas, né? Porque inefáveis é isso, né, irmãos? É algo que você não consegue expressar. Porque da grandeza das coisas que ele viu, ele não conseguia expressar com palavras ou com comparação. Isso é inefável, né? Não consegue comparar com nada. Não dá para expressar de tão grande que era, né? E ele fala desse terceiro céu. Agora, nós precisamos entender que o céu sempre vem em primeiro lugar. Por isso criou os céus e a terra. E o que é o céu em primeiro lugar nas nossas vidas? É a nossa vida com Deus. É a nossa vida espiritual, irmãos, né? O ser humano é um ser espiritual. Você pode ver que o ser humano está sempre procurando alguma coisa para preencher esse espaço, né? Esse espaço espiritual. E esse espaço só é preenchido com a presença de Deus. Quando Jesus, ele morre na cruz por nós, e quando nós aceitamos ele como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que nós somos vivificados. E o que é ser vivificados? É tornar a ter vida. Então, o que aconteceu com o pecado? O pecado tirou a nossa vida. E o que é essa vida? A nossa comunhão com Deus. Por isso que, quando nós aceitamos Jesus, nós tornamos a viver. Passamos a ser vivificados, ou seja, passamos a ter comunhão com Deus. E muitas, eu não sei você, mas muito dos nossos questionamentos, muito das nossas interrogações, quando nós aceitamos a Jesus, elas começam a se esclarecer nas nossas vidas. Começam a entender, né? Eu tinha coisas que eu não entendia. Eu sempre fui um cara meio questionador em algumas coisas. E eu não entendi algumas coisas. Certa vez, conversando com um pastor, ele começou a falar de umas coisas espirituais, eu não entendi aqueles negócios. E eu tinha um raciocínio meio rápido, e eu comecei a questionar ele a respeito de coisas carnais, porque era o que eu entendia. Por quê? Porque eu não estava vivificado. A Bíblia diz que nós estamos mortos e separados de Deus. Nós estamos distantes de Deus. Então nós somos vivificados. E o céu tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Foi o mandamento que Jesus disse, né? E quando as pessoas questionaram Jesus, qual que é o grande mandamento da lei? Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, né? De toda a sua força que você tem. E isso é o primeiro e grande mandamento. Então, o céu vem em primeiro lugar. Quer viver uma vida bem-sucedida, aprenda a estabelecer o céu
em primeiro lugar na sua vida. Amém? Se você estabelecer o céu, você vai estar no princípio. E quando nós estamos no princípio, as coisas dão certo para nós. Agora a Bíblia vai continuar nos dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o versículo 2 vai dizer assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. As duas coisas, tanto o céu como a terra, são criação de Deus. Deus os criou. Só que agora a Bíblia começa a trabalhar com a terra. Por quê? Por que a Bíblia começa a dar informação sobre a terra? Porque o céu continua perfeito. Amém? O céu continua da mesma forma que Deus o criou. Da mesma forma que Deus o estabeleceu e planejou. Continua igual, irmãos. Por isso Deus não vai trabalhar com o céu agora. A Bíblia começa a dar informação sobre a terra. O céu continua igualzinho que Deus criou. Perfeito, né? Tudo certinho. Só que agora ele vai dar algumas informações da terra. A terra estava sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Então, a condição da terra estava diferenciada da condição que Deus a criou, da condição que Deus a estabeleceu, né? E eu não vou entrar aqui no contexto da terra sem forma e vazia, porque depois lá Isaías vai falar que Deus não a criou para ser sem forma e vazia, mas não quero entrar nisso. Eu quero ir por um outro lado aqui que Deus colocou no meu coração. Ela estava nessa condição, a terra estava sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face da terra. E aí, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, sobre a face do abismo. Ou seja, o Espírito Santo estava pairando sobre aquela situação, sobre aquela condição da terra. O Espírito Santo pairava ali. A terra estava ali, sem forma, vazia, as trevas, e o Espírito Santo estava pairando sobre aquela situação, sobre aquela condição. E aí nós vamos entrar no versículo 3. O versículo 3, diante desta condição, diante dessa situação, olha o que vai acontecer no versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Neste momento que Deus libera a palavra, haja luz, e a luz passou a existir naquele lugar, a luz passou a existir na terra que estava sem forma, vazia e que tinha as trevas. Naquele momento, quando Deus disse, passou então a acontecer algo. E o que aconteceu? A Bíblia diz: haja luz e houve luz. Amém? Então grava isso, irmãos. Olha, a terra estava naquela condição, sem forma, vazia. O Espírito Santo estava ali, o Espírito Santo pairava sobre a face. E quando Deus disse, quando Deus liberou uma palavra, quando Deus falou, haja luz, aquela condição, aquela situação foi transformada, foi mudada. Aonde estava vazia, aonde estava sem forma, aonde havia as trevas, isso foi mudado. Isso foi transformado. Por quê? Porque houve uma liberação. Houve uma liberação de palavra, e quando houve essa liberação, um poder chamado Espírito de Deus agiu e produziu luz naquele lugar. Produziu luz naquela situação. Agora eu quero que você vá lá no Novo Testamento, por favor, abra no livro de João. Livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1.
Quero ler uns versículos aqui com você. João capítulo 1, versículo 1. Versículo 1 ao versículo 5. Diz assim, ó. No princípio, voltando lá, ó, no princípio, né, Gênesis 1, 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém? A Bíblia começa a dizer, dá algumas informações lá de Gênesis 1:1. O que estava acontecendo lá. Agora a Bíblia começa a mostrar para nós o que aquilo estava acontecendo. E a Bíblia vai começar a dizer assim, o final do versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O que é resplandecer? Resplandecer é sobressair, ou seja, estava acima. A luz é mais, para a gente entender de uma forma mais clara, a luz é mais poderosa do que as trevas. A luz tem mais poder que as trevas. A luz sobressai. A luz resplandece nas trevas. Amém? E então nós começamos a entender o que aconteceu lá em Gênesis, né? O final lá do versículo 2 diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E quando houve uma liberação dessa palavra, a palavra que foi liberada e disse Deus, começou a acontecer algumas coisas. E aqui eu quero entrar, irmãos, porque muitas vezes as nossas vidas, nós começamos a nossa caminhada cristã e parece que as coisas continuam sempre do mesmo jeito. Parece que as coisas continuam da mesma forma. Se a gente puder fazer uma comparação aqui, nós podemos dizer, parece que continua sem forma, parece que continua vazia, parece que continua vivendo da mesma maneira que a gente vivia no passado. Se a gente xingava, a gente continua xingando. Se a gente falava palavrão, a gente continua falando palavrão. É como se fosse da mesma forma que a terra estava lá em Gênesis. Da mesma maneira, sem forma, vazia, as trevas, e o Espírito Santo estava lá. O Espírito Santo estava presente. Assim como, queridos, assim como hoje, quando você levanta a sua mão, aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar em você. Ele vem estar com você. Ele vem estar presente na sua vida. É como a palavra diz lá do nome de Deus, o Deus Emanuel. O que é o Deus Emanuel? É o Deus conosco. É o Deus conosco. Então, a vida das pessoas parece que está sem forma, parece que está vazia, parece que as coisas continuam do mesmo jeito, as coisas não mudam, a vida está um caos, e o Espírito Santo está conosco. Então, o que está faltando? Assim como lá em Gênesis 1 estava faltando alguma coisa, para as coisas começarem a mudar, muitas vezes nas nossas vidas parece que está faltando alguma coisa. O mesmo Espírito que estava lá no princípio é o mesmo que está hoje aqui. Ele não mudou, ele não se converteu, ele não mudou. Agora Novo Testamento é diferente. Ok, mas o Espírito é o mesmo. O Deus que estava lá é o mesmo. O verbo que se fez carne, está falando da palavra em ação. O verbo que é a palavra que dá sentido, né? É o que dá sentido, é como nas nossas vidas. O que dá sentido nas nossas vidas é Jesus. Por isso eu disse que todos nós temos uma necessidade, uma carência espiritual. E as pessoas muitas vezes estão tentando suprir essa carência em tantas coisas.
de tantas formas, mas o único que consegue suprir essa carência é o poder de Deus, é a presença de Jesus. É o vivificar, irmãos, né? Tem muita gente que vai para o espiritismo, vai para uma série de religiosidade que não supre. Alguns vão para as drogas, bebidas, prostituição. Você está cansado de ver essas coisas aí. A mídia mostra isso para você. Aquelas pessoas que você vê na mídia, aquelas coisas maravilhosas, tudo procurando um suprir de uma necessidade, de uma carência que só Jesus pode suprir. Por isso são pessoas frustradas. Aparentemente parece maravilha. É como Jesus disse lá para os religiosos: vocês são sepulcros caiados. Que são os sepulcros caiados? Por fora bonito, né? Maravilhoso, pintadinho, bonitinho, mas lá dentro a coisa não está tão bonita como parece. Tem muita gente que por fora está muito bonitinho, mas por dentro a coisa não está tão boa como deveria estar, né? E da mesma forma, hoje as nossas vidas, a terra hoje ainda continua um caos. A terra ainda continua muita coisa errada. Hoje nós vemos muita coisa ruim na terra ainda. Talvez sem forma, talvez vazia, talvez lugares que as trevas estão dominando. Mas o que está faltando então para aqueles que estão na presença do Senhor? Porque lá Deus disse: haja luz, e as coisas mudaram, houve luz. Então nós precisamos começar a entender. Olha o que diz Romanos capítulo 10, o versículo 8. Romanos 10, 8. Romanos 10, o versículo 8, diz assim, ó: porém, que se diz? Aí vai fazer uma pergunta, né? Mas que diz? Né? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Lá em Gênesis 1:3, a Bíblia diz assim: e disse Deus. De onde saiu esse disse Deus? O que Deus fez lá? Deus liberou uma palavra. O que a Bíblia diz agora? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Então o que está faltando, meu querido? A condição é parecida com aquela lá de Gênesis. As situações são parecidas. O Espírito Santo pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo está comigo, está com você. As situações, às vezes, são adversas. O que está faltando? Está faltando alguém como Deus, lá em Gênesis, liberar uma palavra. Liberar a palavra que está junto de ti. Quem está junto de ti através da palavra? Jesus. Jesus, ele é a palavra. A palavra. E Jesus é a palavra que você precisa liberar para que o Espírito Santo possa agir. Para que o Espírito Santo possa manifestar o poder dele e mudar a situação, assim como ele mudou lá no princípio. Então, nós precisamos começar a trazer essa palavra para dentro de nós, está junto de ti, está na tua boca, está no teu coração. O que é boca e coração, querido? O que é boca e coração? As duas coisas têm que andar junto. Porque falar, já escutou essa expressão? Falar até papagaio fala. Não já escutou isso? Por quê? Porque ele fala e repete o que ele aprendeu. Você fica lá, papagaio fala Palmeiras, ele vai falar Palmeiras.
Você, papagaio, fala Corinthians, vai Corinthians. Ele vai falar, vai Corinthians. Agora, o papagaio é palmeirense ou corintiano? Ele é o que você mandar, o que você falar para ele. Né? Por quê? Porque não tem coração. Só tem da boca para fora. E a Bíblia está dizendo que a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Coração fala de vida. Coração fala de intimidade. Coração fala de amor. Coração fala de vida com Deus. E para você entender, lembra quando você arrumou essa pessoa que hoje é sua esposa? Ou seu esposo? Lembra da primeira vez que você encontrou com ela? Ou com ele? Uma vez eu fui pregar dar uma palavra lá nos casais, e eu falei sobre caçar, né? Caçar. Que quando você era solteiro, você caçava, não é? E você andava pela rua aí, para os lugares, os bailinhos, aquelas coisas, você estava caçando, né? E o homem é caçador, né? E você fica caçando. Quando você está caçando, o que você faz? Você fica de olho, atento, né? E você estava caçando, olhando para lá, olhando para cá, de repente você bateu um olho. Eu lembro lá, né? 86, né? Mais ou menos, por aí, né? Eu estava caçando. E eu bati o olho numa jovem, magrinha, né? Blusa vermelha, calça jeans, tênis de cano, azulzinho, desbotado, com o cadarço azul mais escuro. Eu achei a minha caça. Isso no ano de 86, eu lembro da roupa, irmão. Eu olhei e falei, olha ali, gente, né? E ali tudo começou, né? Por quê? Porque estava caçando, né? E quando você bateu aquele olhar, deu aquela olhada, o que aconteceu? A cabeça começou a chacoalhar, o braço começou a tremer, a perna começou a ficar frouxa. Não, o que aconteceu? O coração começou a bater mais forte. Acelerou. Isso que a Bíblia está falando, irmãos. Boca e coração. Sabe, quando alguma coisa de Deus, quando alguma coisa com o Senhor, tem que acelerar aqui dentro, irmãos. Tem que acelerar dentro. Porque as coisas começam dentro. Né? Cristianismo começa dentro. Tem gente que chega assim, pastor, eu vou para a igreja, agora não posso fazer mais isso, não posso fazer mais aquilo. Eu falei, fica frio, não precisa fazer nada. O que você precisa é buscar o Senhor. Você precisa trazer a palavra para perto de ti, jogar na tua boca e lançar para dentro do teu coração. Deixa que quem faz as demais coisas é o Senhor. Quando eu me converti mesmo, eu lembro, fui falar para as pessoas que eu tinha aceitado Jesus, eu falei, agora você não vai poder fazer mais isso, você não vai poder usar mais shorts, você não vai poder jogar bola, você não vai poder fazer mais isso, mais aquilo. Eu falei, não, eu só aceitei Jesus. E nunca ninguém me proibiu de nada. O Espírito Santo foi falando comigo o que era bom e o que não era. Como você hoje, irmãos, ninguém te proíbe nada. Você pode fazer o que você quiser. Agora, o Espírito Santo vai falar com você. Isso é bom, isso não é bom. Você quer continuar? Continua, mas isso vai trazer problema. Você quer continuar fazendo isso aqui? Faz. Quer continuar dessa forma? Continua. Mas vai trazer problema. Você vai ter problema com isso. Aí você, como um bom entendedor e inteligente, que você é uma pessoa inteligente, você vai falar, não, isso não traz nenhum benefício para a minha vida. Não vou praticar. Não quero. Não vou, né, fazer isso aqui. Por quê? Porque não traz benefício. Então a Bíblia está dizendo que a palavra, ela está perto de ti. Ela está na tua boca, no teu coração. Ela tem que descer, sabe? Ela tem que descer dentro de você aqui. E esta é a palavra da fé, irmãos. É a palavra da fé que pregamos. Então nós precisamos começar a liberar essa palavra. Por quê? Porque a hora que você começa a liberar esta palavra, o poder de Deus, o Espírito Santo, que está com você, não está pairando mais, não está acima, ele está com você. Ele vai começar a produzir
haja luz. Ele vai começar a produzir a bênção, a vitória, aquilo que você precisa. O problema é que muitas vezes a gente fica meio acomodado, né? Ah, se Deus quiser, Ele faz. Ah, se Deus quiser, Ele muda. Claro, irmão, se Deus quiser, Ele faz, porque Ele é soberano sobre tudo. Mas e você? Você quer que Ele muda? Você quer que Ele muda? Você quer que Ele faça alguma coisa? Se você quer, você tem que declarar. Você tem que começar a liberar. A hora que você começa a liberar, começa então a acontecer. O quadro é o mesmo. O quadro é o mesmo. Gênesis 1:1 é o mesmo, queridos. Hoje nós vivemos num mundo que está um caos. E o Espírito Santo está aí. E ele procura alguém para liberar a palavra hoje. Ele procura alguém que possa dizer, haja luz. Alguém que possa liberar o poder para que ele possa trabalhar, agir e produzir as coisas necessárias, as coisas que vão edificar, as coisas que vão trazer as coisas novamente para o princípio. Para o princípio. O que é o princípio? O princípio nada mais é do que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para a minha e para a sua vida. Amém? E nessa manhã, essa manhã que Deus colocou no meu coração é que o Espírito Santo quer ativar isso em você. Você já assistiu? Meus exemplos é complicado, porque eu dou uns exemplos que as pessoas nem sabem mais. Você já assistiu aquele desenho que tinha os Super Gêmeos? Quem conhece os Super Gêmeos? Ah, Dentinho também conhece, né? Está disfarçando, mas ele conhece. O que acontecia com os Super Gêmeos? Eles falavam Super Gêmeos, ativar. O poder acontecia, não era assim? Tinha que ter essa ativação. Cristão, irmãos, os super gêmeos aí, o superpoder é a palavra liberada e o Espírito Santo agindo. Muitas vezes nós queremos levar e queremos lançar essa palavra para as pessoas e começamos a falar coisas para as pessoas. Às vezes não é isso, irmãos. Às vezes é liberar a palavra. Quem vai fazer é o Espírito Santo. Deus disse, haja luz. E o poder foi lá, o poder do Espírito começou a produzir. Muitas vezes a gente quer lançar a palavra e a gente quer produzir poder. Ninguém consegue produzir poder, irmãos. Porque o poder não pertence a homens, o poder pertence a Deus. Amém? Ninguém consegue produzir poder. O que nós podemos fazer é o que nós já aprendemos. Nós podemos surfar nas ondas que Deus levanta. Amém? Criar ondas nós não podemos. Criar onda, ainda que o pessoal crie as ondas artificiais aí, né? Mas nós não podemos criar as ondas. As ondas, elas vêm. E nós precisamos pegar a nossa prancha, chamado fé, e surfar nas ondas que Deus está criando. Então, quando eu libero a palavra, o poder vem. E nessa manhã, o que Deus quer no meu coração e no teu coração é ativar o poder dele na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Quero convidar aqui o grupo de louvor para nós liberar esse poder nesse lugar. Eu creio, irmãos, que à medida que a gente vai liberando esse poder, o Espírito Santo vai produzir coisas tremendas, coisas maravilhosas nas nossas vidas. Ele precisa que você libere esse poder. Infelizmente, nos dias atuais, tem muita gente liberando muita palavra de derrota, muitas palavras ruins, que eu não preciso nem repetir para você aqui, né? Você não dá, não tem jeito, você não serve para nada, e você pensa que vai mudar, não muda. E a gente começa a acreditar num monte de coisas que não é a verdade para nossas vidas. A verdade para minha, a verdade para a sua vida é o que está escrito na palavra. Lembra daquele uma forma de declarar muito bonita que diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso.
Esta é a palavra que tem que guiar. Esta é a palavra que tem que movimentar a minha e a sua vida. E aí, diante da circunstância, diante das situações, porque a fé não nega a situação, a fé não nega o problema, mas a fé não se conforma com o problema. É diferente. A fé, ela não se conforma com aquilo. E nesses momentos, o que a gente tem que fazer? Liberar a palavra. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala sobre isso? Nós temos que liberar essa palavra. Porque quando nós liberamos essa palavra, a palavra está na nossa boca, ela cai no nosso coração. E o Espírito Santo vem e produz bênção, vitória nas nossas vidas. Amém?